Bom, vamos lá então. Pessoal aqui da sala, vamos prestar atenção também. Ontem eu coloquei um recadinho lá na plataforma para vocês, ou melhor, tio Gilbert colocou para mim, né? E a tia Beth colocou no grupo dos responsáveis um trabalho que vocês vão ter que realizar para o dia 18, tá? Essas informações que estão lá na plataforma ou no grupo, eu vou mostrar para vocês aqui agora. E vou tirar as dúvidas de vocês com relação a esse trabalho. Como eu havia falado na semana passada, a gente vai fazer 2 atividades valendo a nota do teste do segundo bimestre, tá? Não vai ter teste. 5 pontos vai ser desse trabalho, que eu vou mostrar para vocês agora. E os outros 5 pontos, a gente vai fazer um estudo dirigido na semana que vem sobre o capítulo 6, que a gente já tinha estudado ele lá no 7º ano, mas ele aparece de novo no nosso livro do 9º. Então, como a matéria que a gente já viu, eu fiz um estudo dirigido, fiz algumas perguntinhas para vocês responderem, e aí eu vou dar um tempo para vocês copiarem, responderem durante a aula mesmo, e vou dar o visto durante a aula mesmo. Quem conseguir concluir essa atividade na semana que vem, vai ganhar mais 5 pontos, tá? Completando os 10 pontos que seria do teste, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Não, dá tempo de terminar sim. Se não der tempo... Oi, Ana. Hã? Não entendi. É com consulta? Sim, é com consulta. Vocês vão consultar o livro. Só que para ser de consulta tem que estar com o livro dentro da mochila, né? Mas é de consulta, sim. Oi. Professora, mas se é de consulta, quem não tem o livro, o que acontece? Quem não tem o livro? Renan, quem mais? Aqui é Renan. E em casa, o pessoal em casa? Eu não tenho. Professora Gabriela tá falando que não tem. Tá, então olha só. Quem não tem, aí vai pesquisar na internet as respostas. Quem não tiver o livro, tá bom? E aí depois a gente confere para ver se o que vocês pesquisaram se tá certo. Isso Tá? é daquele trabalho do dia 18, né? Ah, esse Meet cada hora tá de um jeito, misericórdia. Vê se vocês conseguem, o pessoal de casa consegue ver essa tela aí, ó. Ó. Ué, o que eu fiz aqui, senhor? Não. Eu não quero isso, eu quero apresentar de novo. Ai, droga. Bom, olha só. O trabalho que eu postei lá na plataforma é as mesmas informações que estão lá na plataforma, são essas informações que estão aparecendo na tela aí para vocês. No sábado, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Então, em comemoração a essa data, nós vamos fazer um trabalho relacionado a temas sobre o meio ambiente, tá? Eu selecionei aqui, só um instantinho que eu vou falar. Eu selecionei aqui 5 temas para vocês, tá? Desses 5 temas, vocês vão escolher apenas um tema, o que vocês mais acharem aí com curiosidade para poder pesquisar sobre esse assunto. Os mais conhecidos aí são desmatamento, extinção de espécies e mudanças climáticas.
Animais. Extinção de espécies são as extinções de animais que estão com risco de extinção. Aí vocês vão pesquisar. Então, desses 5 temas, vocês vão escolher um tema para abordar no trabalho. Esse trabalho ele tem que ser todo escrito à mão, tá? Não pode ser nada digitado. Tudo escrito à mão. Tem que ter imagem, não é obrigatório. Como a gente vai escrever à mão, como o trabalho vai ser todo à mão, não é obrigatório colocar imagem. Se vocês quiserem imprimir uma imagem, até pode, ou achar alguma imagem, algum livro, até pode, mas não é obrigatório, tá? Bom, como eu já tinha falado, vale 5 pontos. E é para o dia 18, sem ser essa sexta-feira, a outra sexta-feira, daqui a 10 dias, tá? Eu vou estar aqui na escola, então na hora do meu recreio, o pessoal que está aqui presencial, eu vou vir aqui buscar no dia 18, sexta-feira, tá? Vou vir aqui na sexta-feira e vou recolher o trabalho de vocês. Quem está online, aí vai deixar na secretaria para mim. Aí também, antes de eu ir embora, eu passo lá na secretaria e pego. Se não der para entregar no período da manhã, no dia 18, no período da manhã, só puder vir à tarde, também não tem problema, tá? Que aí na segunda-feira eu passo aqui na escola e pego, sem problema nenhum, tá? Como que vocês vão organizar esse trabalho? Ó, tem um passo a passo aqui embaixo. Vocês vão fazer uma capa, tá? Nessa capa vai ter que ter o nome da disciplina, que é ciências, no caso, e o tema do trabalho que vocês escolheram. Então, vocês vão colocar lá, trabalho de ciências sobre... Aí, quem escolheu desmatamento, vai colocar lá, desmatamento. Essa é a capa. Fala, Ana. Não. Química e física é o quê? Não é uma ciência, não? Não. Bom, depois da capa, vai ter a segunda folha, que é a contracapa. O que vocês vão colocar nessa contracapa? Ó, vocês vão colocar o nome da escola, o nome completo de vocês, o número do diário, a turma e o meu nome. Isso na segunda folha. Na terceira folha. A terceira folha, vocês vão colocar o desenvolvimento do trabalho. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o tema que vocês escolheram e vão, claro que vocês vão ter que resumir, né? Porque vocês vão achar uma tonelada de informações. Depende do tamanho da sua letra, depende do que você vai achar. Não precisa ser... Espera aí, gente, escuta. Não precisa ser nada muito grande, não. Só que... Porque vale 5 pontos, João. É assim que eu quero, nessa organização. Professor. Cada professor vai pedir na sua organização. A minha eu quero desse jeito. Agora, se você não quiser fazer desse jeito, aí você vai perder ponto, porque não fez desse jeito. Fica à vontade, não tem problema. Fala quem tinha me chamado em casa. Para fazer em folha de ofício, eu tenho que fazer em folha de caderno. Olha, pode ser até em folha de caderno. Só que, se for usar a folha do caderno, na hora que vocês arrancarem a folha do caderno, corta bonitinho essa parte aqui, né? Que vai ficar igual uma folha pautada mesmo. Não precisa comprar a folha pautada na papelaria, não. Pode ser de um caderno do ano passado, antigo, que vocês tenham com folha sobrando. Corta só essa parte do espiral bonitinho. Faz a capa, a contracapa bonitinho, grampeia, pronto. Vai ficar um trabalho organizado e com o material que vocês têm em casa. Não precisa comprar nada. Professora, tá? eu vou usar folha de ofício só na capa, tá?
Pode, se quiser usar a folha de ofício para fazer a capa, porque aí na folha de ofício não tem a linha, pode ser. E aí usa dentro a folha do caderno. Ok? Fala, Ada. Um texto? Pode. Aí, nesse texto, como que vai ter que estar organizado esse texto aí? Vocês vão apresentar o tema, que é uma introduçãozinha que vocês vão fazer, o desenvolvimento do texto, que é o que vocês vão achar aí, tá? Na pesquisa de vocês, e uma conclusão. O que que vocês aprenderam com esse tema aí? Aí vai concluir o trabalho. Então, você vai. É bastante coisa. Se você copiar isso tudo, vai dar bastante coisa. Você pode resumir um pouco, colocar as partes principais. Mas é isso aí, tá? Aí, quando terminarem de escrever tudo que vocês querem escrever, que vocês acharam, na quarta folha vocês vão colocar a bibliografia, da onde vocês tiraram isso. Então, por exemplo, se foi da internet, vai ser de um site ou de um link. Aí vocês vão anotar ali para mim da onde que vocês tiraram. Ah, não, eu peguei do meu livro lá do 6º ano, que isso daí é matéria do 6º ano também. Procurei lá no livro do 6º ano. Vai colocar o nome do livro. Ó. Não, vai colocar o nome do livro, o autor, a editora, vai copiar tudo que tem na capa do livro. Professora. Tá? Isso é a bibliografia. Tá, sem ler eu não sei. Você vai ler e tenta resumir um pouquinho. Ok? Precisa figura? Então, Gabriel aqui fez a mesma pergunta. Não é obrigado ter figura. Se vocês quiserem colocar, aí pode colocar, fica a critério de vocês, tá? Mas não é obrigatória a figura. Obrigatório é o texto com esse assunto que vocês escolheram, tá? Professora, Oi. essa bibliografia que você tá falando, essa coisa, aí tem que ser em outra folha ou você pode botar embaixo do texto? Isso, a bibliografia é em outra folha. Então, na verdade, aí, se vocês tiverem uma letra pequena que o texto dê tudo em uma folha só, vocês vão usar aí 4 folhas. Uma para capa, uma para contracapa, uma para o trabalho, né, para o texto, e uma para a bibliografia. Tá? Isso se o texto de vocês, se a letra for pequena, e der numa folha só. Ok? Bibliografia é da onde você tirou a sua pesquisa. Se foi de um site, você vai copiar lá para mim o site. Não, é só da onde você tirou. Por exemplo, eu fiz a pesquisa no Google, aí tirei da Wikipédia. Vai colocar lá, o site da Wikipédia, só isso. Tá? Ah, não, eu pesquisei de um livro ou de uma enciclopédia que eu tinha em casa. Vai colocar o nome do livro, o nome do autor e a editora. Pronto. Tá? Mais alguma dúvida sobre o trabalho? Aqui, ó. Tá até em negrito lá, ó. O trabalho deverá ser escrito à mão. Nenhum professor vai aceitar nada digitado. Todos os professores vão passar algum tipo de trabalho para vocês. E todos eles vão ser escritos à mão. Tá? Não pode ser digitado. Bom, então, se vocês tiverem dúvida sobre esse passo a passo aí, vão lá na plataforma, que está lá. O tio Gilbert colocou lá ontem todas essas informações, tá? Agora vamos ao que a gente tem que ver hoje. Agora a gente vai para o caderno, tá? Vou mostrar uma outra tela para vocês. Caderno de química, tá? Oi.
Aí no dia 18, né, vai ter que entregar lá na escola o primeiro trabalho, né? Tem que vir aqui na escola para entregar no dia 18. Ó, agora nós vamos copiar isso aqui, ó, para a gente começar a nossa matéria de hoje. Ó, o pessoal daí de trás na sala, pegando o caderno para copiar essas informações aí no caderno, ó. Para a gente começar a nossa matéria de hoje. Lembrando que na semana que vem teremos um exercício valendo nota, tá? Esse exercício que eu falei para vocês, que é do capítulo 6, que vocês vão fazer consultando o capítulo 6, tá? Valendo mais 5 pontos. Não. Esse que eu apresentei para vocês agora vale 5. E o exercício vale 5. Não, esse agora é matéria de hoje, para copiar no caderno. Copia aí para daqui a pouco a gente começar. Vou explicar o que significa essas coisas aí. Vamos, Lucas, pega seu material para copiar. João Pedro também. Enquanto vocês vão copiando essa parte, eu vou fazer a chamada, tá? Ó, a chamada. Ada. Amanda. Presente. Ana Clara. Angiara. Presente.
André Luiz, Presente. Ana Luísa Rosas, Ana Luísa Silveira, Eu. Beatriz, Caio Pimenta, Bia tá presente. tá, coloquei. Caio tá aí, Caio? Tô aqui. Tem sim, eu acho que é 300, até 300. Davi, Gabriel, Davi não tá, né? Gabriela, Presente. Gabriele Eveline, Eu. Gustavo, João Gabriel, Presente. João Guilherme, João Pedro Portela, João Pedro Goulart, João Vitor Vitipó, Júlia Marinho, Presente. Júlia Pereira, Presente. Kailane, Leandra, Tô aqui. Letícia, Lucas Vicente, Luiz Gustavo, Maicon, Eu. Maria Eduarda, Professora Maria Caide. Mendes, Nicolas, Eu. Pedro Henrique, Presente. Renan, Sara, Tô aqui. Vitor Pereira, Eu. Vitor Pereira, Vitória Gonçalves, Presente. Vitor Costa Presente. e Vitória de Andrade. Tô aqui. Tá bom. Vamos que eu já vou explicar, hein? Quando vocês terminarem, me avisa para eu começar a explicar.
Para copiar sim. Para copiar é só isso, tá? A gente vai ver o restante no livro. Bom, hoje nós vamos ver as ligações químicas. Ainda está dentro do capítulo 5, tá? Que foi aquele capítulo Lucas. Adam, posso? Guarda esse celular. Ainda está dentro do capítulo 5, essa parte aí, que a gente começou a falar dos elementos químicos. Aí, quando a gente falou dos elementos químicos, a gente utilizou a tabela periódica novamente, só que aí agora com outras informações, né? E aí, dentro desse mesmo capítulo, ele começa a falar sobre as ligações químicas. O que significa isso, ligações químicas? Quando a gente tem a tabela periódica, que é o que a gente estava estudando até a semana passada, cada quadradinho daquele coloridinho, a gente viu que é um elemento químico. Só que existem alguns elementos que eles se combinam, tá? Que eles podem se juntar. Quando eles se juntam, a gente chama isso de ligações químicas. São elementos químicos que, por algum motivo, se juntaram, se combinaram, e aí formaram uma outra coisa. E a gente vai entender alguns hoje, tá? A gente vai precisar decorar as ligações que vão aparecer no livro? Não, tá? A gente precisa só entender o que está acontecendo. Só da gente olhar um desenhozinho, o esquema de uma ligação química, a gente já vai conseguir perceber a diferença desses três tipos de ligações aí. No nosso livro desse ano, só aparece a ligação iônica e a covalente, não aparece a metálica. Porém, em outros livros, e a metálica é a mais fácil, porém, em outros livros, aparece essa ligação metálica. Então, por isso que eu fiz essa observaçãozinha aí no caderno, para complementar a informação que está no livro, porque no livro não tem essa metálica. E vocês podem aí, ao longo da vida de vocês, realizarem alguma prova que possa aparecer essa ligação metálica também. Então, a gente tem que saber o que significa, tá? Aí eu fiz, dia 8. Aí eu fiz um resumo bem fácil para vocês conseguirem diferenciar 8/6, esses três tipos de ligações químicas, tá? A primeira, ela é chamada de iônica. Quando que uma ligação química é chamada de iônica? Quando ela pode perder ou ganhar elétrons. A gente já viu isso lá quando a gente estudou o cátion e o ânion, lembra? Então, toda vez que uma ligação puder perder ou ganhar elétrons, a gente vai classificar essa ligação como sendo uma ligação iônica. E quando a gente visualiza isso através de um desenho, é muito fácil da gente descobrir que está acontecendo isso, uma perda ou um ganho de elétrons. Então, a gente vai bater o olho no desenho, daqui a pouco eu vou desenhar para vocês identificarem. Quando a gente bate o olho no desenho, a gente já sabe logo que é uma ligação iônica, porque ela está ganhando ou perdendo elétrons. Quando ela é uma ligação química classificada como covalente, ela não pode nem perder e nem ganhar elétrons, ela só vai poder compartilhar. Essa palavra ela está até assim bem famosa, né? Ultimamente. Quando eu comecei a dar aula de química, isso há muito tempo atrás, quando eu falava essa palavra que compartilhavam elétrons, ela quase não era utilizada. Hoje em dia, por causa da internet, a gente utiliza muito essa palavra compartilhar. O que significa compartilhar? Por exemplo, eu tenho aqui um hidrocor em que eu posso compartilhar com o Gabriel, tá? Eu só não posso dar isso aqui a ele, porque é o meu instrumento de trabalho.
Mas se eu quiser emprestar ele para ele usar ali no caderno dele ou em algum lugar, eu posso, só não posso dar para ele de vez, mas eu posso compartilhar com ele. Fala, Lucas. Pode. A ligação covalente é exatamente isso. É quando eu tenho um elétron, mas eu não posso dar ao meu colega, tá? Mas eu posso emprestar, eu posso compartilhar. Quando eu estiver precisando de novo, eu pego ele de volta. Então, isso é uma ligação covalente, quando eu apenas compartilho. Eu não estou perdendo nem ganhando. Eu estou apenas compartilhando. Se eu precisar de volta, eu posso pegar esse elétron de volta. E na ligação metálica, ela é a mais fácil de todas. Na ligação metálica, os elétrons, eles têm uma atração mútua. O que é isso, uma atração mútua? A gente viu que os elétrons são aquelas bolinhas que ficam lá no átomo, que a gente desenhou naquela estrelinha. Na ligação metálica, essa, como ela tem uma atração mútua, esses elétrons, eles se unem e geralmente vai dar uma aparência de um sólido geométrico, que vocês já estudaram isso em geometria. Então, quando os elétrons eles têm essa atração mútua, eles se unem, ficam bem pertinho um dos outros e formam uma figura de um sólido geométrico. Então, ou forma um cubo, aparece muito cubo e paralelepípedo, tá? Então, na aparência de uma ligação metálica, fica mais ou menos assim, ó. Ó. Essas bolinhas são os elétrons, tá? Eles têm aqui uma ligação mútua. Por que eles têm uma ligação mútua, uma atração mútua? Porque se eu fizer isso aqui, ó, se eu for ligar esses elétrons, ele vira um cubo, ó. Toda vez que a gente tem essa aparência, a gente identifica isso como sendo uma ligação metálica. Essa é a mais fácil, tá? Que sempre vai ter uma aparência assim. Deixa eu só ver se o pessoal de casa consegue ver isso aqui. Não consegue ver, não. Aí. Ah, dá para ver sim. Tá? Bom, essa foi a última, né? Porque é a mais fácil. Eu expliquei a mais fácil. Comecei pela mais fácil. Então, ela pode aparecer desse jeito, igual um cubinho, e ela pode aparecer assim também, ó. Vou mostrar de um outro jeito. Nessas bolinhas são os elétrons. E ela pode aparecer assim, ó. E esse ficou meio distante, espera aí. Pode aparecer assim, ó. Igual um paralelepípedo. Que é maiorzinho, igual uma caixa de sapato. Tá? Quando os elétrons eles estão assim, mais espaçado, é uma ligação metálica também. Agora, quando que é uma iônica? Ó? Vou dar um exemplo de uma ligação iônica. Deixa eu ver uma aqui. Ó, a gente tem aqui o Na, que é o sódio, e temos o cloro. Tá? Então, lá na tabela periódica, a gente tem o sódio e tem o cloro. Esses dois, eles se combinam, tá? Eles podem ser ligados um ao outro.
Quando eles se combinam, quando a gente junta esses dois aqui, a gente tem o cloreto de sódio, tá? Juntando esses dois. O que acontece ali na ligação iônica, ó? O sódio, ele tem um eletrozinho aqui, numa camada dele, na última camada dele. E o cloro, ele precisa dessa... João, vira para frente para você tentar entender. Ele precisa desse elétron que o sódio tem. Como na ligação iônica ele pode perder ou ganhar elétrons, esse aqui ele pode dar esse elétron para cá. Toda vez que a gente observar esse desenhozinho assim, dois elementos aqui, com uma setinha, esse passando para esse, só de olhar, a gente vai identificar isso como uma ligação iônica. Porque eu sei que na ligação iônica, a gente pode perder ou ganhar elétrons. Nesse caso aqui, o sódio está perdendo e o cloro está ganhando, só por causa da setinha. Tá? Então, olhando a setinha, eu consigo descobrir. Ah, não, mas eu quero saber como que é na covalente. A covalente está dizendo ali que eles compartilham elétrons. Um não pode perder e o outro não pode ganhar. Eles compartilham. Vou dar um exemplo aqui, ó. A gente tem aqui o elemento hidrogênio e um outro elemento hidrogênio. O hidrogênio... Deixa eu pegar minha tabela periódica aqui. Ele é o primeirinho aqui de cima, ó. Primeiro quadradinho. E tem lá como massa atômica 1 e número atômico 1 também. Aqui, ele tem um elétron e aqui um também. Esse não pode perder. Esse aqui também não. Tá? Só que eles precisam se unir para formar o gás hidrogênio que a gente conhece, que está aqui no ar, que é o H2. Como que eles fazem isso para um não ficar prejudicado, né? Um ficar com mais do que o outro? Eles vão compartilhar os elétrons deles. Essa setinha de duas pontas significa que eles estão compartilhando. Um está emprestando para o outro, mas sem nenhum deles perderem nada. Aí isso aqui fica no final assim, ó. Ó. Esse com esse elétron. E esse aqui com o elétron dele também. Então, quando eu tenho duas moléculas de hidrogênio juntas, eu tenho o H2. Então, só de olhar a posição da setinha, eu consigo identificar quando é uma iônica e quando é uma covalente. A posição da setinha da covalente sempre vai ter duas pontinhas, indicando que ela não está dando para ninguém. Ela está apenas compartilhando. E na iônica, essa setinha ela pode estar, no caso que o sódio está passando um elétron para o cloro, ou poderia ser o contrário também. Ter um aqui no cloro passando para o sódio. A setinha pode ser o contrário também. O importante é vocês sempre olharem como está a setinha. Se a setinha tiver com uma pontinha só, ligação iônica. Se a setinha tiver duas partezinhas, duas pontinhas, ligação covalente, porque ela não vai poder ceder o elétron dela, ela só vai poder compartilhar, só vai poder emprestar. Ok? E na metálica, é essa que eu desenhei para vocês, ó. Vou até mostrar aqui um desenho de como que aparece mais ou menos, ó. Que sempre vai ter a aparência de um sólido geométrico, ou um cubo,
ou um paralelepípedo, os elétrons eles ficam assim, arranjados dessa maneira, parecendo com um sólido geométrico. Então, só de olhar, a gente também vai conseguir identificar. Tá? Então, na prova, se tiver, ó, eu trouxe aqui algum, não sei se vai dar para vocês verem. Se tiver a setinha, ó, aqui está a setinha, ó, passando para cá, ó. Esse passando para cá, daqui para lá, tá vendo? Ou daqui para cá, ou daqui para cá, tanto faz, é ligação iônica. Na covalente, eu tenho um elétron aqui, tenho um elétron aqui, mas ele não pode dar para o outro, ele vai apenas compartilhar, ó. Aqui também tem outro exemplo, um separado, que é o oxigênio, a molécula do oxigênio, duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio. Quando a gente junta esses três, ó, vira o H2O. Só que nenhum deles pode um dar para o outro, porque vai fazer falta. Então, eles estão apenas compartilhando. Tá? Essa é a diferença desses três tipos de ligações. Certo? Então, só de olhar a gente vai conseguir identificar e classificar se é uma ligação iônica, se é uma ligação covalente ou se é uma ligação metálica. Certo? Agora a gente vai para o livro para ver isso no livro. Tem uma parte falando aí do livro. Deixa eu parar aqui. Esse exercício aqui a gente vai fazer na quinta-feira. Deixa eu ver aqui qual é a página do livro. 227. Nós fizemos a 225 e 226 na semana passada. E agora vamos continuar na 227. Quem não estava aqui na terça-feira passada, a gente fez a 225 e a 226. Então, depois vocês têm que completar aí no de vocês também. Bom, a última página que nós fizemos foi essa 226. E não, peraí. A última página que a gente fez foi essa, 226. Então, agora a gente vai para 227, tá? Essa aqui. Podemos? João Pedro, seu livro. Lucas, livro. Ana, seu livro. Olha seu livro, página 227. Bom, nesse pedacinho da 227, ele coloca uma introdução
falando sobre as ligações químicas, tá? E aí depois ele vai classificar essas ligações. Como eu falei para vocês, no livro de vocês só vai aparecer a iônica e a covalente. 227. Aí ele vem contando, mais ou menos aí, como que esses elementos químicos eles se combinaram para a gente poder ter essas coisas aqui, ó, tá? Aí ele fala assim, ó, os elementos químicos podem se combinar, resultando em diferentes substâncias químicas. A combinação que ocorre entre os átomos dos elementos químicos é chamada de ligação química. Então, existem alguns elementos que eles podem se ligar. Não são todos, tá? Somente alguns, aqueles que se combinam. Os que não se combinam, eles vão ficar isolados, igual está lá na tabela periódica. No início do século XX, o físico alemão Walter e o físico-químico norte-americano Gilbert verificaram que os únicos átomos que não se ligavam a outros eram os gases nobres, que é aquela última coluna da tabela periódica. Tá? Aí tá escrito quais são os gases nobres. Ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio. Deixa eu ver minha tabela aqui, ó. É essa última coluna aqui, tá? Em todas as tabelas, os gases nobres, eles estão no último grupo, tá? No 18. Eles apresentavam uma estabilidade única, que os tornavam inertes à reação com quase todos os outros elementos. Essas características tão particulares chamaram a atenção dos químicos, que se propuseram a entender em que esses átomos se diferenciavam dos outros para apresentar tal comportamento. A resposta veio da análise do modo como os elétrons se distribuíam ao longo das camadas desse átomo. Vamos entender essa distribuição. A gente já viu isso, mas vamos relembrar, ó. Nós temos aqui João Pedro e Lucas. Tem como vocês prestarem atenção na aula? João Pedro e Lucas. Vocês estão aqui para quê? Para prestar atenção, né? Pelo menos eu espero. Então, bom, o que eles fizeram aí? Ó? Eles pegaram os gases nobres, fizeram uma tabelinha com eles para mostrar os níveis de energias que eles têm, ou seja, as camadas de elétrons. Lembra que a gente já viu a distribuição eletrônica? Bom dia. Tá. Ó, recadinho da Tia Beth para o pessoal de casa. Quem ainda não veio na secretaria buscar as provas e o boletim já está disponível na secretaria. Favor, vir buscar. Tá bom? Quando vocês forem entregar aí os trabalhos, já aproveita e já pega as provas e o boletim que já está feito. Tá bom? Bom, mas voltando. Aí o que ele fez? Ó, ele pegou o hélio, foi lá na tabela periódica, onde está o hélio, e pegou a distribuição eletrônica do hélio. O hélio ó, só tem um númerozinho 2 aqui em cima na distribuição eletrônica. Por isso que só aparece ali na camada K o número 2. Nas outras camadas não aparece nada. No neônio, ó, o neônio a gente tem o 2 e o 8. O que aparece lá na nossa tabela? Ó? O 2 e o 8. Ele tem duas camadas, a camada K e a camada L. Isso a gente já tinha visto. Aí o argônio, a mesma coisa. Ele foi aqui na tabela ó, e copiou a distribuição eletrônica do argônio, que é 2, 8 e 8. Então, ele só tem 3 camadas. Camada K, camada L e camada M. Mesma coisa ele fez no criptônio, no xenônio, no radônio, até completar essa fileira aqui. Tá? Bom, vamos lá então.
Aí ele coloca aqui, ó, debaixo da tabela, uma informação importante para a gente, ó. Quando o último nível de energia de um átomo apresenta menos do que 8 elétrons, esse átomo é considerável instável. Então, ó, o hélio aqui na última camada tem 2. Então, é menos do que 8. Ele é estável. O quê? O hélio, ele só tem uma camada, que é a camada K. E na camada dele, que é a K, só tem 2 elétrons. Então, quando o elemento ele tem menos de 8 elétrons, ele é considerado um elemento instável. Nesse caso, é o último, é o primeiro e o último, na verdade, né? Porque ele só tem uma camada, tá? Mas é considerável instável mesmo assim. Porque na camada dele, que é a primeira, mas que é a última, tem só 2 elétrons, tem menos de 8, tá? Vamos marcar, então, essa informação aí, que essa informação ela é importante. Ó, vamos marcar aqui, ó. Quando o último nível de energia de um átomo apresenta menos do que 8 elétrons, esse átomo é considerável estável. Marquem aí no de vocês. Isso, até instável. O barulho, gente. Bom, agora vamos lá na 228. Ó, vamos observar a mesma coisa que estava escrito lá na tabelinha de distribuição eletrônica, né, que é a quantidade de elétrons. Posso, gente? Posso? Do mesmo jeito que estava lá na tabelinha, distribuição eletrônica, ela pode ser representada, ó, dessa maneira aqui também, ó, através de um desenho. Tá? Aqui a gente tem o oxigênio como exemplo, tá? Cada pontinho desse é um elétron que ele tem. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem aqui uma representação do oxigênio com 6 elétrons em seu último nível. Para a gente saber se isso está certo mesmo, é só a gente ir lá na tabela periódica, achar o oxigênio, ó, que está aqui, ver a distribuição eletrônica dele, que é 2 e 6, e confirmar que na última camada do oxigênio tem 6 elétrons. Por isso que o desenhozinho está com 6 elétrons ali. O total, ele tem 8. Ele tem 2 elétrons na primeira camada e 6 na segunda camada. Só que a representação do elemento, ele sempre é levado em consideração a última camada que ele tem. Então, por isso que no oxigênio apareceu aí 6 elementos, tá? Pode aparecer assim também, em forma de desenho, não tem problema nenhum. Pode aparecer em número ou pode aparecer em desenho. E aí, ó,
o livro começa a explicar sobre o que a gente viu na aula de hoje, ó, as ligações iônicas, ó. Nós temos aqui, nessa bolinha branca, um átomo de sódio, que foi o desenho que eu fiz ali no quadro. E no verdinho, nós temos o átomo de cloro. Quando eles se juntam, a gente tem o cloreto de sódio, que nada mais é do que o famoso sal de cozinha, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem só o sódio ou só o cloro, eles são sódio e cloro. Não. Mas nessa ligação aí, eles se combinam. Então, o cloro, ele, vamos dizer assim, ele deixa de ser cloro, né? Ele se liga com o sódio e vira o cloreto de sódio. Como é que faz o sal? Você já foi na região dos lagos? Região dos lagos, Cabo Frio. Então, quando a gente está indo para a região dos lagos, antes um pouco de chegar a Cabo Frio, quando a gente está ali por Araruama, assim, tem várias salinas, já viram? Que é uma porção de água, uns tanquezinhos de água assim, rasinho, da água do mar, que recebe a água do mar ali, isso. E ali, pelo processo de evaporação, a água evapora e fica só o sal que tem na água, que a água do mar é salgada. Então, pelo processo de evaporação, essa água evapora porque o tanque, aquele quadradinho, né? Cheio de quadradinho. Aquele tanque é rasinho, então a quantidade de água que tem ali é pouca, ela evapora e aí só fica o sal. Vem uma pessoa que trabalha na salina e recolhe esse sal. Só que esse sal que sai de lá não é assim, não. Ele é bem mais grosso. Aí ele é levado para uma indústria para ser refinado. Aí é que fica desse jeito aí. Tá? Ele é bem mais grosso. Então, o sal grosso, ele não passa por esse processo de refinar. É mais ou menos do jeito que eles retiram de lá, entendeu? Ele é bem, bem grossinho. E aí, se quiser esse tipo de sal aí tem que ser levado para a indústria para refinar e ficar bem fininho do jeito que é. Tá? Bom, aí a gente tem, ó, algumas informações da ligação iônica. Vamos marcar aí também, ó. A ligação iônica geralmente ocorre entre metais e não metais e entre metais e hidrogênios, com exceção dos gases nobres. Esse tipo de ligação química forma aglomerados iônicos. Vamos marcar até aí. Aí, o que ele fez aqui, ó? Na próxima página, ele mostra a distribuição eletrônica do sódio e do cloro, ó. Se a gente for lá na tabela periódica, a gente vai achar a distribuição eletrônica, ó, do sódio e do cloro, que vai estar igualzinho isso aí. Tá? Essa é a distribuição eletrônica desses dois elementos. Lembrando que
Nesse tipo de ligação, um pode ganhar e o outro pode perder, tá? Então, se o sódio estiver precisando, o cloro pode ceder elétrons para ele. Mesma coisa, só na ligação que é chamada de ligação iônica, tá? Então, um pode ceder para o outro. Então, um vai ganhar e o outro vai perder. Olha aqui nesse desenhozinho, ó. A gente tem aqui um desenho, ó. Nesse desenho está mostrando o sódio com esse... Deixa eu deixar mais fininho aqui. Para não ficar muito borrado. Olha só, aqui a gente tem o sódio, ó, com um elétronzinho aqui só. E olha a setinha que eu falei para vocês, ó. A setinha está mostrando que o sódio ele está cedendo para o cloro. O cloro ele tinha 7 elétrons na última camada dele. Igual está mostrando aqui em cima. Ó. Como o sódio deu um elétron para o cloro, olha com quantos ele ficou. 8. Tá vendo? Aqui tem 8. E a posição da setinha que eu falei para vocês, ó. Só por esse desenho, presta atenção, Lucas e João. João Pedro, presta atenção. Só pela posição da setinha aqui, só analisando esse desenho, se fosse uma prova e tivesse um monte de desenho misturado, só eu olhando a posição da setinha, eu sei que isso aqui é uma ligação iônica, porque a setinha ela só tem uma pontinha, ó. O sódio cedendo para o cloro, tá? Agora vamos ver se a gente consegue fazer o de baixo. Ó, vamos ver se a gente consegue fazer essas questões aqui. Aqui está falando do magnésio, que também está lá na tabela periódica. Aí ele pergunta, ó, quantos elétrons o magnésio possui em seu último nível de energia? Quantos elétrons tem na última camada do magnésio? 2, ó, que é a camada M. Tá? Tá aí na tabelinha, mas pode olhar na tabela periódica também, que é a mesma coisa. E o oxigênio, quantos elétrons tem na última camada? 6, que é a camada L. Muito bem. Agora, no número 2. Por ser um metal, o magnésio tende a ceder elétrons. Quantos elétrons cada átomo de magnésio poderá ceder a cada átomo de hidrogênio? 2. Por que 2? Isso, porque no magnésio, a última camada, tem 2 elétrons aí, né? E também o oxigênio, ele pode ficar, ó, cadê? Cadê o desenho? Ah, não, aqui não tem o desenho do oxigênio, não. Sim? Deixa eu ver se tem o desenho do oxigênio aqui. Para eu mostrar para vocês. 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho um oxigênio, ó. Eu tenho 8 elétrons aqui, ó, na camada. Então, ali está com 6. O magnésio pode ceder 2 para o oxigênio, que aí ele vai ficar com 8. Vai ficar igual esse aqui meu. Aí, na terceira, ó. Com quantos elétrons o oxigênio vai ficar em seu último nível de energia? Acabei de dar a resposta. 8. Se ele pegou 2 do magnésio, ele tinha 6, vai ficar com 8. Muito bem. Não, só para a gente responder oralmente.
Toda vez que tiver esses balõezinhos aí do lado do número, é só para a gente pensar. Responder oralmente. Deixa eu ver o que mais aqui. Hã? Para quê? Para Guaravita. Na 230, ó, aí a gente já tem a combinação aqui, ó, a ligação dos dois, ó, do cloreto de sódio. O sódio junto com o cloro. Tá? Juntaram aí os dois. Temos outros exemplos aqui, ó. Mas não precisamos decorar isso, tá? Só como exemplo. Ó, outros exemplos de ligações iônicas. O carbonato de cálcio, ó. É esse. É, tem hora que aqui tem um prego, aí agarra aqui, faz um troço gigante. O hidróxido de sódio, ó, que é o NaOH. O nitrato de potássio. O sulfato de cobre. Isso são outras ligações que podem ocorrer. Ok. Ó, pergunta importante de Gabriel. Como que eu vou saber qual é a primeira letra que é colocado? No inglês, a gente não fala o contrário? Não é? Na química é a mesma coisa. Os elementos, eles são trocados. Vou voltar lá no cloreto de sódio, ó, porque fica mais fácil da gente ver. Cloreto de sódio, ó. Primeiro é o cloreto, que é o cloro. Depois é o sódio. A gente sempre fala o segundo primeiro, o primeiro vem por segundo. Cloreto de sódio. Aqui, ó, mesma coisa. Carbonato de cálcio. Ó. O cálcio é o Ca. O carbonato é o CO3. Então, a gente falou o que primeiro? Primeiro, a gente fala o carbonato, que é o que está em segundo lugar na fórmula. E depois, a gente fala o cálcio, que é o que está em primeiro. Então, na fórmula... Isso, na fórmula, o segundo vai ser o primeiro e o primeiro vai ser o segundo. É o contrário. É igual no inglês. Você vai falar música em inglês. No português a gente fala música em inglês, mas em inglês, se a gente quer falar música em inglês, a gente inverte, não é? Mesma coisa são nos elementos químicos. Vamos continuar, então. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? E aí, além dele colocar a fórmula e o que significa, ele apresenta para a gente também aonde essas substâncias são encontradas. Então, por exemplo, carbonato de cálcio. Ó. Aonde isso é utilizado? Em produção de cimento, vidro, tá? Quando alguma plantação, né, o solo, precisa ser corrigida a acidez do solo para plantar alguma coisa, tá? O hidróxido de sódio, ó, na produção de sabão, papel também, petróleo, ele dá sempre... No sódio tem muita coisa, tem o bicarbonato de sódio que a gente utiliza, tem bastante coisa. Fica. Mas sabe por quê? Sabe por quê que acontece isso? Quando a gente usa o bicarbonato de sódio, bicarbonato, aquele pozinho branco que a gente coloca na afta. Não, esse aí é outra coisa.
É porque Gustavo falou que o sódio, ele é utilizado em muitas coisas. Aí eu falei, sim, tem o bicarbonato de sódio. Aí Lucas falou, quando coloca na roupa, tira a mancha, fica branquinho. Por quê? Também, tecido, borracha, ali libera acelera, né, o processo de sódio nele, e aí deixa tanto o tecido quanto a borracha, o que passar ali bem clarinho. Deixa eu ver agora aqui na outra página. Vamos na covalente agora, ó. Bom, na ligação covalente, gente, Renan, na ligação covalente, nós temos aí o exemplo, ó, da água, tá? O que eles fizeram aí, ó? Eles fizeram essa ligação do átomo de oxigênio com o átomo de hidrogênio, ó. Então, aqui é a fórmula química da água, tá? Deixa eu até escrever aqui para vocês. H2O, então. H2O. Isso, exatamente, ó. Esse aqui, exatamente isso. Como que se forma essa fórmula? Eu tenho, ó, um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio. Tenho 2. Então, por isso que esse H, ele é acompanhado do 2. Esse aqui, o maior, é o oxigênio, que eu tenho um só também. Por isso que esse oxigênio aqui, ó, não tem númerozinho nenhum embaixo. Toda vez que não tem número nenhum, é porque ele só tem um átomo, tá? É igual, ó, vou dar outro exemplo. É porque nesse livro não tem como colocar do jeito que a gente tem que colocar mesmo, ó. CO2. Ué, não foi por quê? Peraí. Dá outro exemplo. CO2. Não, peraí. Não pode ser assim, não, senão vocês não vão entender. Vou colocar aqui, vou ver se aqui vai. CO2. Ó, CO2. O que significa essa composição aí? Significa que eu tenho um átomo de carbono, porque o C está sozinho, e 2 átomos de oxigênio. Quando a gente junta o carbono com o oxigênio, forma o gás carbônico, que é o monóxido de carbono, que é altamente poluente para a gente. A gente não consegue respirar esse gás. Então, juntou. Se fosse só o carbono, nem faria tanto mal, mas juntou o carbono com o oxigênio, aí vira o gás carbônico. Todos os seres vivos, a maioria deles, né, não conseguem respirar esse tipo de gás. Então, ele é um gás altamente tóxico para o nosso sistema respiratório, tá? Então, é mais ou menos assim. Existem alguns elementos que eles se combinam, eles conseguem se ligar, e aí formam outros elementos. Na tabela periódica, não tem a água, mas a gente sabe que tem essa substância na natureza. Ó. Aí mesmo na foto tem o exemplo aí de uma cachoeira, né? Mas como que se tem essa água aí? Através da junção do hidrogênio com o oxigênio. Quando a gente junta 2 moléculas, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, a gente já passa a ter a água. E aí forma um monte de coisa, como formou lá o cloreto de sódio, tá?
Pode ter mais de 2 letras, porque aqui a gente só viu o exemplo de 2 letras. Ó. O gás carbônico tem o C e o O, a água tem o H e o O cloreto de sódio tem o cloro e tem o sódio. Pode ter mais? Sim, pode. Tá? Não necessariamente tem que ter 2 elementos só, não. Pode ter mais de 2. A gente vai ver isso também mais à frente, que aparecem mais elementos aí. Deixa eu ver o que mais. Ah, olha aqui, outra coisa importante, ó. Aqui, ó. Ele pegou, ó, 232 essa. Ele pegou o H2O, ó, tá? Como exemplo. E aí, ele representou esse H2O de 3 maneiras diferentes, ó. A gente pode ter a representação através de uma fórmula eletrônica. Pessoal daí de trás, Jesus Cristo. Vou mandar a Beth deixar vocês em casa. Gente, são eles ali. Pararam de falar? Aqui, ó, na fórmula eletrônica, é exatamente a distribuição dos elétrons. Ó. Cada bolinha dessa é um elétron que ele tem. Então, pode ser representado dessa maneira. Pode representar também através de uma fórmula estrutural, ó, que é assim, com letrinhas só. E esses tracinhos. Vocês vão ver muito isso ainda. Ano que vem, então, vai ter demais. Não, no momento para a gente agora, só importa a gente saber que existem diversas maneiras da gente representar essas substâncias, entendeu? Esses elementos aí. E também tem através da fórmula química. O que a gente mais utiliza é o da fórmula química. Lá no CO2 eu representei a fórmula química, no cloreto de sódio eu representei a fórmula química. O mais utilizado é a fórmula química. Porém, existe a fórmula estrutural e a fórmula eletrônica, que é através dessa distribuição eletrônica, para a gente também escrever esses elementos, tá? Então, no momento, a gente só precisa saber que existe. Foi o que eu falei para vocês no início do ano. O 9º ano é uma apresentação da matéria. Então, quando vocês, ano que vem, forem dar, né, o professor for explicar qualquer coisa relacionada a esses pontos, vocês vão, de repente, até vão esquecer de alguma parte, mas alguma coisa vocês vão lembrar. Por quê? Foi apresentado para vocês isso, tá? Não vai ser uma coisa nova. Alguma coisa vocês vão lembrar, vocês vão ver que já viram isso em algum lugar, e isso já basta para ele continuar a matéria dele, tá? Por isso que a gente vê essa parte no 9º ano, e não deixa para ver tudo no ensino médio, porque aí, se vocês já chegam bem sem, como que eu vou falar? Cru, né? Sem conhecimento nenhum, fica mais difícil para o professor dar continuidade no que ele tem que ensinar. Então, o 9º ano, a gente está apresentando, você vê, apresentei para vocês a tabela periódica, apresentei o que tem na tabela periódica, como pesquisar. Falei para vocês que tem que decorar? Não, porque eu estou apresentando para vocês isso agora. Então, é tudo muito novo. Então, a princípio, a gente tem que pesquisar, tem que olhar 1000 vezes. Daqui a pouco, a gente já vai começar a memorizar. De tanto que a gente usa, de tanto que a gente olha, a gente acaba memorizando, sem querer. Tá? Não é necessário decorar, porque naturalmente a gente vai pegando as coisas. Quando vocês observarem de novo esse H2O aqui,
Eu tenho certeza que vocês vão lembrar que é água. Quando vocês observarem esse cloreto de sódio aqui, o Na e o Cl, vocês vão lembrar que é cloreto de sódio. E assim vai. É aos pouquinhos. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pessoal de casa quer perguntar alguma coisa? Estão tão quietinhos. Ninguém fala nada? Ah, aqui, ó, o que eu falei para vocês, ó, que poderia aparecer mais 2 letras, ó. Ó, tá vendo? C2H4O2. Esse é o ácido acético. É uma composição que tem no vinagre, tá? O ácido acético. Tá? Aqui é falando sobre o etanol, exatamente. Para formar o etanol, que não é a gasolina, o etanol é o álcool, tá? O etanol é o álcool, não é a gasolina. A gasolina, a base dela é o petróleo. O etanol, não. O etanol, a base dele é a cana-de-açúcar e a fermentação desses elementos que estão aí. Tá? Aí vira o álcool. Ó? Não entendi. Não entendi. Sim, tem gente que é especialista nisso. Sabe. Então, aí o que acontece? Por exemplo, ele consegue, quem entende disso, ele consegue analisar o etanol e ver se esse etanol tem alguma substância misturada ali que faça mal ao motor do carro, entendeu? A gasolina é campeã em misturar outros elementos, porque como vem do petróleo e ela tem que render, eles misturam um monte de coisa. Então, não sei se vocês já viram na televisão, mas de vez em quando aparece que o governo ele faz uma inspeção nos postos para ver se a gasolina não está adulterada, se ela não foi misturada com outras coisas e adulterada. Porque o correto é você pagar aquele preço, né, do litro da gasolina pela gasolina pura. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, né, todo mundo quer ganhar um pouquinho a mais, e aí tenta arrumar situações de fazer misturas. Isso acontece com várias coisas, não só com a gasolina. Para poder render mais. E aí o dono do posto ganhar mais também com isso. Aí, de vez em quando, eles pegam uma amostra da gasolina do posto, leva para um laboratório de química, que é um químico que vê isso, e analisa a qualidade daquela gasolina. Por isso que, às vezes, a gente compra um carro novo e, às vezes, logo, logo ele dá defeito. Por quê? Porque foi usado uma gasolina adulterada, ou foi usado um etanol adulterado, entendeu? No etanol é um pouco mais difícil de acontecer, porque eles usam, a base é a cana-de-açúcar, e aqui no Brasil tem muita cana-de-açúcar, então a fabricação do etanol é mais fácil. E o petróleo, a gente sabe que é um recurso não renovável, vai chegar uma hora que não vai ter mais. Então, eles misturam mais a gasolina por conta disso. Deixa eu ver o que mais. Tem outro exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ali mostrou o etanol, ó. Aqui tem vários exemplos, ó. Alguns eu já falei. Ó, temos o oxigênio, temos a água, temos o CO2, ó, que é o gás carbônico. Esse aqui eu não tinha falado ainda, ó. Temos a glicose. Ó, essa também tem o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, ó.
Tem a glicose. Tem o etanol aqui, ó, que falou lá. E tem, ó, esse aqui embaixo, ó. Isso. Dióxido de silício, ó. Por que eu sei que é dióxido de silício? Porque tem o oxigênio 2 vezes. Então, 2 significa di. É igual em português. 2 sílabas, não é dissílaba? Quando a gente tem 2 oxigênios, a gente usa esse prefixo di também. Dióxido de silício. O CI é silício, com o oxigênio, dióxido de silício. Aí, mesma coisa que você tinha perguntado. Primeiro a gente fala o segundo, depois a gente fala o primeiro, ó, dióxido de silício. Ok? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que aparece aqui de diferente. Alguém sabe me dizer para que serve esse dióxido de silício? É, ele tem um gelzinho. Na minha bolsa eu acho que até tem. Geralmente vem dentro da bolsa. Para tirar a umidade das coisas. Então, para a bolsa não mofar, toda bolsa de couro, que tem parte de couro, vem com esse envelopezinho aí, ó. Isso aqui. Tá? Algumas pessoas jogam fora. Quando compra a bolsa, joga fora esse saquinho. É um saquinho pequenininho. Tem? A sua tem? Não, vê sim. Deve ter jogado fora, mas vem. Não? Deixa eu ver se na minha ainda tem. Na minha tinha. Aí ele serve para tirar a umidade das coisas, porque quando a gente guarda essas bolsas, principalmente dentro do armário, ela mofa, né? Porque o couro, ele armazena umidade. Deixa eu ver se o meu ainda tem. O meu tinha, porque eu não jogo fora. Só não sei aonde vem. Vem alguma parte da bolsa. Mas acho que essa não tem mais, não. Acho que eu já tirei já. Mas sempre tem. Não tem mais, não. Mas geralmente vem. Deixa eu ver aqui que tem alguém chamando. Não, ele já estava, mas aconteceu alguma coisa. Bom, o pessoal de casa tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa para a gente fazer aqui. Espera aí. Não? Então, eu vou parar aqui para a gente anotar o dever de casa. Ó, anotem o dever de casa, hein? Dever de casa. Página 236 e 237. 236 e 237. Para o dia... Deixa eu ver que dia que eu quero. Dia 15, tá? Não é para quinta-feira agora, não. Só para o dia 15. Tem como vocês sentarem no lugar de vocês, que eu estou passando o dever de casa e vocês nem copiaram?
Ada, senta no seu lugar. Não, precisa não. Então, essa atividade do livro não é para quinta-feira agora, é só para terça-feira que vem, tá? Deixa eu ver aqui. O dia 15, terça-feira que vem. Na quinta-feira, a gente vai fazer uma outra atividade no caderno relacionado a essas coisas que a gente está aprendendo aí na tabela periódica. Tá bom? Tá. Adam, por favor, Adam. O pessoal de casa, então, tá liberado para o intervalo, tá?